A Solar Coca-Cola, ela é uma das engarrafadoras do sistema. Especificamente, nós somos a segunda maior engarrafadora do Brasil. Nós estamos no ranking entre as 15 maiores a nível mundial. Nosso território de atuação abrange todo o norte e nordeste do país. A nossa operação relacionada à distribuição dos nossos produtos. Nós temos especificamente 17 mil colaboradores e a Solar, ela tem uma distribuição bem abrangente, né? Os nossos números são bem expressivos, a gente consegue chegar com a nossa distribuição e a nossa atual operação a 24 milhões de lares recebem os nossos produtos a todo o nível norte e nordeste. A gente representa 70% dentro do território como um todo, referente a essa distribuição. Em setembro do ano passado, de 2022, eu recebi a minha promoção e junto com o meu desafio relacionado ao meu primeiro cargo de liderança, me veio uma folha em branco para implantar a área de eficiência jurídica dentro da Solar. Eu tive total autonomia até para escolher o nome da área. E por que eficiência jurídica, né? Dentro da Solar é muito forte a questão da inovação, da tecnologia, melhoria contínua e eficiência. Então, faria total sentido a gente implantar a área e nomeá-la com esse nome, até mesmo para ter um maior entendimento, uma abrangência para dentro dos clientes internos. A gente atua nas frentes relacionadas às demandas financeiras, gestão de contratos, fornecedores, condução de todos os projetos do jurídico, todas as frentes de inovação e tecnologia. E também a gente funciona como um filtro para atendimento dos clientes internos, no atendimento de demandas relacionadas a suportes em processos de cartório, bancos e, além disso, né, a gente também funciona para o cliente interno como um direcional. A qual área do jurídico eles podem buscar, que tipo de orientação eles podem ter. Então, hoje a gente funciona atendendo a todo o jurídico. Estruturalmente, a gente fica dentro da área do jurídico consultivo, mas a gente atende tanto a área do consultivo como a área do contencioso. Quando a gente recebeu essa folha em branco e aí a gente começou a escrever a nossa história e como seria o formato da área de eficiência, quando a gente assumiu os nossos processos, o que a gente poderia trazer já como uma entrega imediata e o que era mais viável num primeiro momento a gente já implantar como uma automação ou digitalização de processos. Olhando para dentro do cenário que a gente já tinha, dentro das nossas atividades, a gente precisava operacionalizar o fluxo relacionado às assinaturas de documentos diversos. E como é que vinha esse fluxo? Esse fluxo ele vinha por e-mail e antes da área de eficiência, qualquer advogado que recebesse ali o e-mail, alguma coisa do tipo, pegava esse documento e operacionalizava ele dentro da ferramenta de assinatura digital. Olhando para dentro do processo, que hoje o time de contratos tem junto ao NetLex, a gente olhando para a quantidade de templates e automações que a gente tem, faz total sentido a gente ter essa integração dentro do NetLex, até mesmo porque o NetLex é uma ferramenta configurável, que nos permite criar o workflow conforme a nossa necessidade, a aderência da companhia, que precisa ter dentro das nossas políticas internas. Então, como um primeiro passo e uma entrega imediata, logo nos primeiros meses, mais especificamente dentro dos 100 primeiros dias, a gente começou a entender que o volume de assinatura de documentos cabia perfeitamente dentro de um fluxo do NetLex. A gente desenhou o fluxo, né, com as principais perguntas e dúvidas, e aí a gente começou a aplicar essas perguntas. Quando alguém chegava para nos solicitar o documento para assinatura, a gente devolvia para eles nos responderem especificamente, acho que 5 ou 6 perguntas. E a partir disso a gente começou a entender que as coisas estavam rodando e funcionando muito bem. A partir desse momento, a gente olhou para o NetLex e disse: nosso fluxo está pronto. A gente vai construir um fluxo simplificado, a gente vai estabelecer um SLA e vamos ver como é que vai ser a aderência do cliente interno. Feito isso, a gente passou a proposta, o fluxo muito rapidamente foi atendido, foi desenhado. A gente desenhou o fluxo em 3 etapas, que é elaboração, cadastro, né, e depois a assinatura. Um workflow em 3 passos, super simplificado. E a partir desse momento, todo documento que chegava para a gente direcionava para o NetLex, porque também havíamos contado com a facilidade dos clientes internos já utilizarem a ferramenta dentro da área de contratos, para a confecção dos seus documentos, pareceres, procurações, aditivos e contratos como um todo. E a aderência foi muito rápida. São poucas ferramentas que te permitem você fazer o login e olhar para uma tela e dizer: o que é que eu vou fazer agora?
Então, o NetLex, de forma intuitiva, consegue te guiar para dentro dessa utilização. E já temos, dentro dos nossos números, quase 400 requisições criadas, e dentro desse universo, a gente nunca recebeu uma devolutiva que o cliente interno tinha alguma dúvida de como nos requisitar. A gente direcionava apenas o link do sistema com o fluxo que ele deveria acessar para que o documento dele fosse assinado. Então, a aceitação desse fluxo foi super fácil para dentro dos clientes internos. A gente muito rapidamente já estava rodando, a gente já estava com os nossos documentos e o atendimento das nossas demandas dentro da ferramenta, com aceitação muito bacana por parte dos clientes internos. E o mais legal de tudo é que a gente já tinha um SLA estabelecido, um melhor acompanhamento para o cliente interno. Então, dentro da área de eficiência, no cenário dos 100 primeiros dias, nós conseguimos desenhar, fazer um hub, na verdade, aproveitar o que já era utilizado para dentro da área de contratos, desenvolver esse fluxo para dentro da nossa área. Depois desse desenvolvimento, nosso fluxo em março já estava rodando perfeitamente bem, e de março a setembro a gente está aí numa jornada de 6, 7 meses com total aderência, total utilização para dentro da empresa e já desenvolvendo outros fluxos espelhados dentro dessa experiência. Além desses fluxos de assinaturas de documentos que nós temos para dentro da área de eficiência, a gente já entendeu que nós temos oportunidade de utilização para outras áreas do jurídico, né? Para além da área de contratos. A ferramenta, por ser uma ferramenta adaptável e configurável, nós entendemos que o potencial dela pode ser para digitalizar os processos que permeiam por dentro do jurídico, né? A exemplo disso, se eu, enquanto eficiência, preciso operacionalizar a assinatura de alguns documentos que precisam ir para a assinatura da minha diretoria, e são documentos que têm uma importância relacionada a atendimento de bancos, órgão e cartório, vamos olhar aqui para outros fluxos que tem dentro da área do jurídico. Então, embasado nisso, a gente está já em processo de produção para atendimento especificamente de umas demandas da nossa área civil. A nossa área civil, eles são responsáveis pela confecção de alguns documentos relacionados a um contrato específico e super importante para dentro da companhia, que são os contratos relacionados às distribuições, são contratos relacionados a parceiro, só que esses não é apenas contratos, né? O contrato é o documento principal, só que através desse contrato tem outros documentos que são interligados a ele, né? Então, tem notificações, tem cartas de circularização. Então, dentro desse fluxo, caberia a gente trazer o time do cível para dentro do NetLex. A grande essência é, de fato, você ter um olhar transversal para dentro dos processos do jurídico e aproveitar como a ferramenta do NetLex, através de um workflow configurável, consegue atender e digitalizar os processos que hoje ocorrem por e-mail. E isso atende, para além do jurídico, a pontos de auditoria, porque você está centralizando fluxos e processos, digitalizando e atendendo também ao regimento interno da companhia. Uma funcionalidade que eu gosto bastante do NetLex é a clareza, da qual você consegue ver o histórico da solicitação e trazer qualquer pessoa para dentro do processo. Digamos que eu tenho uma solicitação específica, que o fluxo está entre eu e o requisitante, mas eu preciso ter uma terceira pessoa ali para ter uma ciência, uma validação. Então, você poder trazer essa pessoa para dentro do chat, essa pessoa ter essa interação lá dentro, contribuir, validar e fazer os alinhamentos, e eu não precisar ali tratar disso fora da plataforma ou trazer um e-mail para anexar, é muito importante. Com a assinatura desse documento e eu deixar lá dentro registrado e formalizado, sem sombra de dúvidas, é um ganho excelente. Eu não consigo nem especificar algo preferido dentro da plataforma, porque eu acho que é tudo tão complementar que tudo se torna essencial. A visão também que a parte de inteligência nos permite, da gente ter ali de forma fácil, saber quantas requisições eu tenho criada, quantas requisições foram criadas dentro do mês, a visão do Kanban, as minhas atividades, a minha esteira, o meu SLA, né? Então hoje, quando a gente olha para dentro das nossas atividades relacionadas à operacionalização de assinatura, sabendo que teremos ali documentos que precisam de prazos, cumprimento, protocolo junto a órgãos, a gente fica bem tranquila, porque a gente tem essas informações de maneira clara para o cliente interno, clara para a gente, com SLA de atendimento estabelecido
e claro. Eu vejo muito a questão da organização. Quando a gente sobe um documento para assinatura, só a gente ter a segurança que aquele documento a gente vai poder encontrar quando o processo finalizar, é um ganho muito grande, porque o documento está lá salvo. Quando a gente precisar, a gente vê quem assinou, a gente vê quem foi o requisitante, mesmo quando o requisitante tem saído da companhia. Então, acho que isso é sempre muito bom. E o processo, na visão do que a gente tinha antes, que era a solicitação feita através de e-mail, para hoje, para a gente ter a requisição. Então, a gente cadastra para assinatura e disponibiliza para os diretores, os gerentes assinar o documento. Eu acho que o NetLex é muito positivo com relação a essa etapa de agilizar. Se agiliza para o cliente interno, agiliza também para o time da eficiência. Os principais benefícios que o fluxo trouxe, sem sombra de dúvidas, foi melhorar nossa comunicação com o cliente interno, dar mais agilidade ao nosso processo de atendimento. Então, a gente trouxe um ganho de eficiência, a gente conseguiu estabelecer SLA, a gente melhorou a rotina do nosso cliente interno, sem sombra de dúvidas. A gente conseguiu, dentro da implantação desse fluxo, trazer maior agilidade tanto para o time quanto para dentro das nossas atividades. Antigamente a gente recebia as demandas por e-mail, hoje é através de requisição. Então a gente tem um autocontrole também de todos os documentos que são disponibilizados para assinatura, tanto a gente do time como também o requisitante, caso ele precise desse documento mais lá na frente, vai ter o arquivo lá do documento, vai conseguir baixar. Então é algo que gera segurança também. A gente utilizou dentro desse fluxo, para além de operacionalizar as assinaturas, a gente trouxe esse olhar da gestão do conhecimento, ao ponto que qualquer pessoa que entre no NetLex precise buscar algum histórico, alguma rastreabilidade relacionada àquilo, consiga, através das perguntas que nós elaboramos, com um olhar estratégico, né, para atendimento do negócio mesmo como um todo. Então, amanhã ou depois, né, o meu diretor, quando ele vai receber esse documento para assinatura, a primeira coisa que ele vai ver é o motivo. Por que esse documento está sendo solicitado para assinatura? Está lá dentro registrado. Amanhã ou depois, essa pessoa não está mais na companhia, mas esse processo, ela pediu que a pessoa Y fosse copiada. Então, ainda consegue dar esse rastreio. Então, o impacto que a gente tem dentro da companhia em estar olhando para todos esses processos é também a questão da gestão do conhecimento. Um dos pontos de dentro da nossa rotina, depois da implantação do fluxo da eficiência, foi a agilidade nos processos. Até ganhamos mais tempo, até para atender as nossas outras demandas, né? Assim, nos permitindo também que a gente possa se concentrar em atividades mais estratégicas. E a gente, enquanto jurídico, e a gente buscando atender bem ao nosso cliente interno, gente, faz total sentido eu ter uma ferramenta acessível para que aquela pessoa vá utilizar a ferramenta a primeira vez, daqui a 6 meses ela vai usar, a experiência dela seja simplificada tal quanto a pessoa que utiliza todos os dias. O NetLex é uma ferramenta intuitiva por natureza, mas quem pode melhorar essa experiência é quem vai disponibilizar isso para o cliente interno. Então, a gente no jurídico vem trabalhando a questão da implantação de Visual Law. Eu consigo muito fazer essa associação do NetLex com o Visual Law. Em que sentido? E o Visual Law, ele traz uma linguagem simplificada. Então, quando eu vou construir um contrato, né? Se eu quero construir um contrato de um template automatizado, eu posso chegar lá em cima e dizer assim, ó, contratante. E entre parênteses, eu explicar para a pessoa que vai operacionalizar a ferramenta quem é contratante. Quando eu digo qual a empresa contratante, a gente tem um cuidado de colocar lá dentro. Qual empresa do grupo está envolvida nessa contratação? Então, também quem vai utilizar a ferramenta ter essa preocupação de quem vai operacionalizar consiga entender através de uma linguagem simplificada, porque no final das contas você vai conseguir obter o resultado que você precisa. A construção do seu contrato, com as partes, com o objeto, com o prazo, com o pagamento, com todos os detalhes. Então, a ferramenta, ela é muito eficaz, mas ela precisa ser utilizada através da essência dela, que é a experiência de simplificar. Isso é muito importante. Quando a gente olha para dentro dos números que a inteligência nos faz enxergar, já demonstra um impacto
e a operacionalização e a eficiência que a gente consegue trazer para dentro do atendimento dessas demandas. Dentro do nosso fluxo, a gente também tem um fluxo bem específico que é importante para a companhia, que são a assinatura de documentos relacionados aos acordos sindicais. Então, quando a gente chega dentro desse período de acordo, então, isso traz um impacto e uma agilidade para dentro do processo do outro, que reflete dentro dos nossos números. Demonstrando através de números, temos resultados bastante significativos. Desde a implantação do fluxo, ou seja, desde março, a gente já teve cerca de 400 requisições criadas no nosso fluxo. Teve mês que chegamos a ter 108, 78 requisições criadas. E, além disso, o nosso SLA de atendimento dessas requisições são de 2 dias e o tempo médio desses atendimentos tem levado cerca de 1 dia. Ou seja, resumindo, o fluxo da eficiência jurídica ele trouxe resultados expressivos em nossa área e os benefícios são notáveis. Contribuiu super para melhorar a nossa rotina de trabalho. Nosso processo tem um impacto em outras frentes do negócio, que aí atende financeiro, atende relações sindicais, atende a área de compras, atende a área fiscal, atende a área tributária. Então, o meu processo enquanto jurídico hoje, de eficiência jurídica, permite liberdade para ambos os lados, para que as coisas fluam e tenham um andamento mais ágil de maneira simultânea. Do meu lado, enquanto eficiência, para disponibilizar esse documento para assinatura e o cliente interno ter a visibilidade e a transparência que todo o nosso processo proporciona para ele. Com quem está, em que fase está, quem está faltando assinar. Na hora que esse documento é assinado, ele tem ali a disponibilização em tempo real. A gente trouxe a digitalização para melhorar a experiência do cliente interno e trouxe uma automação que acabou tirando da gente algumas atividades de tira dúvidas, disponibilização de documentos. Então, acho que o principal ganho também é em relação a esses dois lados de maneira simultânea, além da autonomia, né? Tanto para a eficiência quanto para o cliente interno ou para outra pessoa do jurídico. Então, é o jurídico atuando de fato como um parceiro do negócio, para além daquela esfera específica, né? Que seja contratual. A escuta do suporte é boa, o retorno também, e a experiência com o CS faz total diferença junto ao suporte. Nos tranquiliza bastante saber que a gente está dentro de um processo bem maduro e que vocês estão a bordo com a gente. Então, do nosso lado, a gente precisa muito de parceiros de fato que nos ajudem a gente não ser um jurídico apenas parceiro do negócio, mas um jurídico agente do negócio. Se eu tivesse que resumir o Netlex, eu não consigo resumir apenas em uma palavra, mas eu consigo resumir ele como agilidade, autonomia, intuitivo, transparente e, acima de tudo, uma ótima experiência. Se eu tivesse que resumir o Netlex com uma palavra, seria agilidade. Então, na verdade, eu vou dizer 2. Seria tecnologia e eficiência.